Ó, papo sério sobre dinheiro. Dinheiro é legal, dinheiro é importante e dinheiro pode sim trazer felicidade. Dinheiro pode ajudar bastante na sua saúde mental e tudo que falam que dinheiro não importa é mentira. Mas aquelas pessoas que falam que dinheiro importa e só o dinheiro importa, provavelmente também estão mentindo. Para quem não me conhece, eu vou fazer uma breve contextualização aqui para fazer sentido esse vídeo, porque de certa forma vai ser um argumento, algumas coisas científicas e também uma parte de autoridade de quem saiu de um contexto com pouco dinheiro e chegou num contexto com bastante dinheiro. Então, se você me conhece, pode pular essa parte. Se você não me conhece, fica aí. Bom, eu saí de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, tinha 3, 4 mil habitantes, estudei em escola pública até o meu ensino médio, daquelas escolas que provavelmente muitos de vocês também estudaram, onde o ensino é infelizmente muito ruim, não por conta dos professores ou por conta da gerência, mas por conta do baixo investimento, baixa qualidade de entrega, investimento em educação que a gente tem no nosso país e por isso a gente é uma das piores educações básicas do mundo. Eu fiz ensino fundamental e médio nessa escola pública, depois eu fui fazer graduação e eu fui fazer graduação em psicologia numa universidade privada. Fui fazer vestibular para graduação em psicologia nessa universidade privada e eu fiquei, por incrível que pareça, em 16º suplente para uma universidade privada no interior do Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, passar numa universidade privada é muito mais fácil que passar numa federal. E no interior ainda é muito mais fácil. E eu consegui ficar em 16º lugar atrás da última pessoa. Eu fui o 16º mais burro do que o mais burro de todos. E isso me fez ficar bastante envergonhado naquela época. Apesar de que eu deveria ter ficado mais envergonhado do que eu fiquei. Mas a gente vai chegar lá. Bom, universidade privada, as pessoas tinham que pagar a matrícula, não tinham condições, muitos não queriam fazer o FIES e não se matricularam. Eu fui lá, acabei me matriculando por conta das pessoas irem desistindo dessa fila, acabaram me chamando com a minha incrível nota de 32 de 100. Eu consegui na época fazer o FIES, que é um financiamento estudantil muito barato, os juros são muito baratos, então vale a pena. E isso me permitiu fazer faculdade. Pois bem, fiz faculdade, estou pagando até hoje as parcelas da faculdade, numa cidade ao lado da onde eu nasci, e uma cidade chamada Santo Ângelo, e isso me permitiu aprender um pouco de psicologia. Até a metade da graduação de psicologia eu não ligava para os estudos, não queria saber de nada, achava que estudar era perder tempo, achava que todo mundo era mais burro que eu e que o mundo me devia um monte de coisa e eu tinha vários direitos e nenhum dever. Muitos de vocês talvez já passaram por isso também, e se você tá nessa situação, acho que esse vídeo é bastante para você. Na metade da graduação, eu entendi que as pessoas que eu mais admirava em qualquer área eram pessoas que tinham conhecimento. O denominador em comum na vida dessas pessoas era conhecimento. Então eu decidi começar a obter conhecimento. Foi uma virada que aconteceu ali. Posso explicar em algum outro vídeo aí, se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários, se quiserem que eu me alongue nessa minha percepção de virada de chave. Mas eu acabei começando a estudar bastante, isso mais ou menos na virada ali da metade da graduação para frente. Percebi que a graduação em psicologia no Brasil, principalmente a grande parte na verdade, mas também a que eu fiz, não ensina muito sobre neurobiologia, sobre cérebro, sobre neurociências. Então eu saquei que eu precisava fazer algo a mais e foi aí lá mais pro finalzinho da graduação que eu decidi fazer mestrado. Entrei no mestrado na Federal de Santa Catarina, fiz mestrado em doutorado em neurociências com bolsa, inclusive o Wesley Podcast, para quem não sabe, que é um podcast que eu tenho, onde eu chamo pesquisadores e influências no mundo intelectual para falar sobre os seus objetos de pesquisa e etc. Em grande maioria dos episódios são assim. É uma retribuição para a sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira pagou minha bolsa por meio dos impostos. Você que está aí no outro lado da tela pagou minha bolsa lá da CAPES por meio dos seus impostos, e a minha retribuição para você, em troca do dinheiro que você me deu e me permitiu estudar, foi ter feito o Wesley Podcast, trazendo pesquisadores para falar gratuitamente para você. Já que você me pagou, eu tô aqui retribuindo para você. Enfim, então fiz mestrado, fiz doutorado, e o meu grande objetivo era ser professor de universidade federal. E não sei se você sabe, mas professor de universidade federal ganha pouco, considerando o trabalho e os anos e anos dedicado à sua profissão. Você pelo menos tem que ter uma graduação, um mestrado, um doutorado e aí passar num concurso bem difícil, muito concorrido. E aí você começa a ser professor de uma universidade federal. Eu não sei quanto está hoje, tá? Vocês podem acessar isso no portal da Transparência, eu imagino.
mas até onde eu acompanhei, um professor, na época que eu queria ser professor de federal, ganhava de entrada, considerando os descontos, uns 9 mil reais, talvez 10 mil reais. Ah, você vai falar, nossa, isso é uma grana, 9 mil reais, meu Deus, é muito dinheiro. Cara, a gente acostumou a ser um país pobre, tá? Por isso que você acha que é muito dinheiro, mas 9 mil reais não é muito dinheiro. 9 mil reais é o que, sei lá, cara, um atendente do McDonald's ganha em alguns dias de trabalho nos Estados Unidos, ou que um inglês médio ganha trabalhando 15 dias de garçom num pub. A nossa moeda é muito desvalorizada, a gente é um país pobre, etc, etc. Não vamos entrar nesse assunto, mas não é muito dinheiro para uma pessoa que fez graduação, 5 anos, 4, 5 anos, mestrado, 2 anos e doutorado, 4, 5 anos e passou num concurso contra 80, 100 doutores. Tudo bem? Mas veja que eu nunca me preocupei nessa trajetória toda com fazer grana. Eu queria ser professor, cara. Eu só queria dar aula, eu só queria ensinar uma galera e falar sobre as paradas que eu estudava e enfim. Pandemia, tive que renunciar à minha bolsa de doutorado na época e começar a clinicar para ajudar os meus familiares, já que a minha infância e minha adolescência foi sempre de uma classe média baixa, digamos assim, então nunca passei necessidade, mas a gente precisava fechar a geladeira rápido para não gastar tanta luz, comportamento que eu faço até hoje, inclusive. Então a gente nunca teve bonanças, sabe aquele negócio de viajar uma vez a cada 2 anos para a praia, ficar 4 dias, 5, faceiro na casa de um primo, de um tio. Então mais ou menos essa que era a minha vida, mas muito provavelmente a vida de muitos de vocês aí, né? Clássica vida de interiorano do Brasil dos anos 90, anos 2000. Aí veio a pandemia e tal, comecei a empreender e criei o reservatório de dopamina, um negócio que eu não imaginava que ia dar certo, era para pagar meu aluguel, e aí eu percebi que comecei a ganhar muito dinheiro. E as pessoas começaram a virar os meus alunos e gostavam das aulas e curtiam o conteúdo que eu estava dando lá. E hoje a gente é, para quem não sabe, uma das 20 maiores contas do planeta da Hotmart Galaxy, da Hotmart, né? Que é o Hotmart Galaxy, as 20 maiores contas. E na verdade a gente está nisso já há uns 3 anos, se mantendo ali no topo das 20 maiores. Então a gente vende bastante, a gente fez bastante dinheiro, o RD é um produto de sucesso, talvez muitos de vocês aí tenham tido a vida transformada por meio do RD, ou alguma maneira o RD ajudou vocês, inclusive deixa aí nos comentários um balãozinho se você for do RD. Isso fez eu ganhar muita grana, cara, e aí eu sou o rico caramelo, né? Eu vou jogar bem sincero com vocês aqui, eu sou meio que o rico caramelo no meio dos ricos. Quando você fica rico, você começa a andar no meio dos ricos. E aí você vê que tem o old money, que é aquela pessoa que é herdeira ou a família tem muita grana desde sempre. A pessoa simplesmente sempre teve grana. E tem o rico caramelo, que inclusive muitos são, como eu, figuras da internet. E o rico caramelo, ele é como eu, é uma figura exótica. Porque ele pode se dividir em 2, né? Ele pode se dividir no rico que quer ser um old money. Então é o cara que é o rico caramelo. Ele se tornou rico. Foi um que chamam de self-made, no nome bonito aí do mundo empresarial. E tem o rico que continua sendo um pão duro, que nesse caso sou eu. Então eu tenho grana, consegui uma grana legal na minha vida, investi meu dinheiro, mas continuo sendo muito pão duro. Apesar do meu padrão de vida hoje ser muito bom, perto do que eu um dia imaginei ter, eu poderia ter um padrão de vida muito maior. Mas não tenho, né? Porque eu tô com a camiseta da minha patrocinadora, da Probiótica, e não ligo muito pras paradas. O que eu gosto de comprar é livro, construir o meu escritório aqui, que é um negócio que eu adoro e passo todo o tempo aqui dentro lendo. E sei lá, cara, gosto de enfim, a gente vai chegar nisso, nessa função do dinheiro. E aí tem o rico caramelo que quer virar o old money, que quer usar artigos de luxo e etc. E acaba cometendo, inclusive, um erro crasso, que é gastando muito dinheiro e tendo que trabalhar bastante para sustentar esse padrão de vida. Mas o que eu quero dizer é, papo reto, tá? Papo totalmente reto aqui com você, como se a gente estivesse num café. Cara, grana ajuda muito. É mentira quando falam que não ajuda. Grana te dá um bom plano de saúde, te dá previsibilidade, te dá conforto, você compra boas refeições, você compra bons livros, você tem um lugar legal para você trabalhar, estudar, um bom computador, um ar-condicionado ligado, sem se preocupar com a conta de luz, você esvazia um pouco a sua cabeça com coisas relativamente banais e permite com que você se preocupe com coisas importantes. Mas, e eu posso te dizer isso com muita tranquilidade, e inclusive isso é um objeto de estudo de filosofia que eu tenho me aprofundado um pouco mais nas últimas semanas, que a pessoa que
tenta pensar um pouco mais no sentido da vida, ela tem que ser, segundo os filósofos, aquela pessoa que não tá na bad. Porque a pessoa que tá na bad, ela não tá pensando sobre o sentido da sua própria vida, ela quer sair daquele momento que ela tá. Agora, quando você tá bem, com tudo resolvido, e bate a ideia existencial de qual é o sentido na vida, aí é um bom momento de você pensar no sentido da vida. E de certa forma, quando você faz grana e você não é burro, como muitos são, de gastar todo o seu dinheiro, você consegue manter esse dinheiro trabalhando para você de forma investido e não ficou gastando para parecer uma coisa que você não é, você consegue pensar mais no sentido da vida. E nesse momento, você descobre que primeiro você descobriu que dinheiro é muito bom e importa bastante. Você consegue fazer muita coisa legal, você consegue viajar, visitar museu. Cara, eu fui pra Nova York, fui pra Califórnia, fui pra Londres, sabe? Agora eu vou viajar pra Roma. Então vou levar meu pai, cara. Meu pai é religioso. Eu não sou religioso, mas meu pai é religioso e o grande sonho dele é conhecer o Vaticano. Vou levar ele, né? Perguntei qual que é o grande sonho dele. Ele falou que era ter um carro do ano. Eu falei, pai, um sonho grande, né? A gente de família interiorana não consegue nem sonhar, cara. A gente não consegue sonhar, sabe? Nosso sonho, ele é formatado e tem fronteiras. E aí ele falou, daí eu fui ajudando ele a construir o sonho. O que você mais gosta? Pô, eu gosto de ir na igreja. Ah, qual que é o suprassumo da igreja? O Vaticano. Eu falei, então beleza, a gente vai pro Vaticano. Isso é muito legal sobre o dinheiro, tá? E por isso que você precisa buscar dinheiro. Isso é importante. Mas aí você descobre a segunda verdade quando você tá Espero que você esteja nesse cenário, se não está, espero que você esteja em breve. Que é você alcançar a sua qualidade de vida que você sempre quis. Meu sonho financeiro sempre foi poder ir a um restaurante e não olhar o preço do cardápio. Pra mim era o auge do auge do auge. E conquistei isso, muito mais que isso, mas esse era meu grande objetivo. Mas quando você conquista isso, você percebe a segunda verdade, que dinheiro realmente não é tudo. Né? Inclusive nos meus estudos sobre filosofia, eu li um artigo da Susan Wolff, que parece que é uma das filósofas analíticas que meio que resolveu qual que é o sentido da vida, que basicamente ela argumenta que a vida só tem sentido se e somente se você tem engajamento numa atividade que entregue valor, uma atividade de valor. Ou seja, você tem que gostar do que você faz, ter um engajamento subjetivo nessa atividade, e essa atividade tem que ter algum valor para o mundo, algum valor para você, para o mundo, principalmente para o mundo, porque, veja, você pode ter uma entrega muito ativa numa atividade, mas essa atividade pode ser, sei lá, você ser um traficante. Você não está tendo uma entrega de valor, você não está tendo valor para a sociedade. Você pode ser um corrupto. Isso você pode estar muito engajado, e se você gostar, sua vida não vai ter sentido. Talvez tenha subjetivo para você. E por outro lado, só o valor objetivo também não tem tanto sentido, porque você pode ser um médico, que é uma atividade de valor, mas você não gostar da profissão, você ser infeliz nela. Agora, quando você é um médico objetivo, uma entrega de valor, e você gosta do que você faz, cara, aí a sua vida realmente tem sentido, independentemente da sua condição financeira. Mas, óbvio que se você tiver uma boa condição financeira, você tem um caldo em volta dessa vida com sentido que torna ela muito mais agradável. Afinal de contas, a gente vive num país capitalista e dinheiro importa, como a gente já falou. Agora, olha que louco. Uma das coisas que é mais maluca nesse universo de construção de dinheiro e etc. é que é impressionante como as pessoas conseguem gastar grana, gastar muito dinheiro. Então, eu acho que para a gente ter essa reflexão, surgir dessa reflexão algo prático, eu vou dizer que, cara, quando você começar a ganhar grana, eu sei que vai ser muito difícil, a depender do seu nível de autoconsciência e também acho que de autoestima, né? Porque muita gente gasta grana para aumentar a autoestima. Cara, você tem que guardar dinheiro, você tem que investir dinheiro. Chega um momento, claro, que você está ganhando um salário mínimo, é muito difícil você tem que guardar um pouquinho só, sei lá, cara, pra você ter uma reserva de emergência para arrumar o teu notebook, se ele queimar e você precisa do seu notebook para trabalhar, sei lá. Aí você tem que investir em conseguir um trabalho que renda mais, que você tenha mais grana, fature mais. Agora, quando você chega numa condição concursado, sei lá, tá ganhando seus 6, 8, 10 mil reais, 15 mil reais, sei lá, 30 mil reais, você precisa guardar grana, você precisa guardar dinheiro, porque senão o dinheiro não vai ter a função que ele deveria ter na sua vida, que é gerar previsibilidade. Eu conheço gente que ganha 150 mil por mês e tem zero guardado. Como é que pode isso, cara? É uma Ferrari a 400 km por hora numa rua sinuosa. Vai dar problema. E se essa pessoa quebra a mão
no caso, sei lá, um médico, uma dentista, e se essa pessoa, mas tem seguro de vida, cara, mas você tá fazendo 100 pau por mês, sei lá, 30 pau por mês, 20 mil por mês, 15 mil por mês e guarda zero. É um nível de deslocamento da realidade. Geralmente isso acontece com as pessoas mais velhas, no sentido mais velhas, né? Na minha idade, porque as pessoas mais jovens agora já nasceram com uma ideia de que tem que investir, guardar e pensar, até porque o INSS não vai aposentar ninguém da nossa geração, é um bagulho quebrado, todo mundo sabe, vai ter que ter reforma e etc. E a gente vai trabalhar até muito mais depois, e se você for um profissional liberal que não contribui para o INSS, né, tem um APJ, um MEI, sei lá, aí mesmo que ferrou. Né? Você vai ter que construir a sua própria aposentadoria, guardando grana ou ganhando mais dinheiro. Então, cara, o papo mais sério é esse, sabe? Se você assiste meu canal, se você é do RD, se você me acompanha, se você gosta desse universo um pouco mais racional e tal, você provavelmente vai ganhar grana no longo prazo, se você tiver coragem de se expor e etc. E é muito importante, talvez até mais do que ganhar dinheiro, que você guarde o seu dinheiro. Eu vou deixar aqui aqui no link, aqui na descrição, ou peço pro Matheus botar no fixado aí, ou tá aqui, acho que tá aqui na descrição, o Insta, ou bota um print aqui na tela também, Matheus, pra galera ver, que é o contato da Edro Investimentos, que é quem cuida do meu dinheiro, eu invisto lá com eles, e é um escritório super sério, vinculado a IQI Investimentos, onde você investe não é nada de investir com retorno muito grande. No Brasil você não precisa investir com retorno muito grande, a renda fixa paga muito bem, a gente tem uma taxa de juros muito alta, você ganha, sei lá, 1% ao mês com o teu dinheiro investido num bagulho super seguro. Então, quem tiver essa necessidade de ter uma ajuda com a grana, entra lá, seja você tendo dinheiro ou não, vasculhe o Instagram da Edro e tente se aprofundar um pouco mais nesses conceitos. Quem tiver dinheiro e quiser se tornar cliente da Edro como eu, clica aqui, que o pessoal preenche o formulário lá na bio do Instagram da Edro, que o pessoal te chama. E dentro do possível, se você está num cenário que está construindo ainda a sua vida profissional, é importante você já se convencer que no futuro você vai precisar guardar dinheiro, cara. Você vai precisar ter essa noção e esse nível de responsabilidade. Tudo bem? Então é isso. Acho que a reflexão foi essa, né? Dinheiro é muito legal, dinheiro vai te ajudar bastante. Acho que você deve se preocupar com dinheiro, mas a sua vida só terá sentido se, segundo a Susan Wolf, que é uma das principais filósofas dessa área, se e somente se você tiver uma entrega numa atividade de valor. Fechou? Like aqui, galera. Comenta o que você achou o que você acha desse vídeo aí, esses vídeos um pouco mais papo sincero assim. Me diz aí o que vocês estão achando, ou se vocês preferem um vídeo mais conteudista para eu ajudar aqui, né, me ajudar aqui a escolher os vídeos. Valeu? Nos vemos no próximo vídeo e até lá.